Doutor, eu tenho duas perguntas para você. A primeira, como era o policiamento na época em que você era pequeno? Como funcionava na rua, à noite? E a outra é como funcionava a questão da roupa de banho? As mulheres iam de biquíni? Se tinha alguma lei contra isso? Pode falar. Olha só, meu caro Jack. Na década de 50, né, até a década de 60, você tinha um policiamento da Polícia Militar, era o famoso Corme Damião. Ele ia para uma área, policiais, dois soldados policiais militares, ia para a área da central, né, a hora de pico. Depois eles eram encaminhados, o mesmo policial ia para Cinelândia. Depois eles iam também para Copacabana ou para Tijuca. Assim que funcionava. E você tinha a guarda municipal também, que atendia, né, a certas ocorrências de rua. O Corme Damião atuava mais para combater os batedores de carteira. E você não tinha organização criminosa naquela época, você não tinha milícia, você não tinha tráfico. Eram batedores de carteira. E o guarda noturno, que trabalhava com apito a noite toda, para combater os ladrões de galinha. Quem não tivesse cachorro no seu quintal, porque naquela época não tinha assim prédios, apartamentos, eram casas. Então o cara criava pombo, criava galinha, criava um coelhinho, criava um porquinho, e os ladrões noturnos iam lá para tentar arrebatá-los. E quem não tivesse cachorro, tinha um guarda noturno com apito que um avisava o outro, e era assim que funcionava. Tá entendendo? Agora, bem antes, você tinha a Polícia Especial, a Polícia de Getúlio Vargas, né? Era uma polícia federal que andava de motocicleta e combatia os integralistas, os comunistas, todos aqueles que fossem contra Getúlio Vargas. Porque a única ditadura que houve no Brasil foi a ditadura Vargas, que foi de 30 a 45. Essa ditadura militar que o pessoal fala que é ditadura não foi bem uma ditadura. Porque ali havia eleição para governador, para senador, para deputado federal, deputado estadual, governador e de 5 em 5 anos para presidente. Onde é que tem ditadura que vai haver eleição assim? Naquela época não foi isso. Naquela época era a época da Guerra Fria. E os Estados Unidos estavam com medo da União Soviética, como se apropriou de Cuba, pudesse também entrar no Brasil, que era o maior país da América do Sul, entendeu? Então, quando o Jango, ele pecou muito, fazia manifestações, deixava uma instabilidade política, ele quis decretar o estado de sítio, mas o Congresso não concordou, e o Congresso estava do lado dos Estados Unidos. E foi o Congresso que derrubou o Jango, declarou que o país estava acéfalo, que o chefe da nação tinha abandonado o Brasil, que era mentira, ele estava em Porto Alegre. E depois que foi decretada a vacância do cargo dele, ele estava lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, dando ordens aos seus funcionários, aos seus capatazes, como eles vão fazer para vender, porque ele era agropecuarista, era milionário, tinha uma criação bovina e suína enorme, tá entendendo? Além de agro, né? O agronegócio. E depois de 4 dias é que ele foi embora para o Uruguai, tá entendendo? Então, a ditadura que todo mundo fala que houve isso, houve aquilo, não. E todo mundo que foi embora do Brasil não foi exilado, eles foram por conta própria, não quiseram ficar aqui. Tanto que depois voltaram com a anistia promovida, né, em 79. E em 78 o presidente Ernesto Geisel acabou com as 5, né, porque funcionava o Congresso, era bipartidarismo, a Arena e o MDB. Então, eu não considero isso ditadura. Isso foi uma forma de governo, tá entendendo? Como é nos Estados Unidos. Você não ganha no voto, você ganha no número de delegados. Era o que acontecia. A Arena era o maior partido, então sempre haveria um presidente. E sempre
um general de exército de 4 estrelas. Ninguém ia botar um general da aeronáutica, eu chamo de general porque o posto general não é só no exército, é na aeronáutica e na marinha, né? Que você tem o posto superior, né? Que é o major, tenente coronel, coronel, e os oficiais generais, são brigadeiros e almirantes. Era sempre um general de exército. Então o exército jamais, e depois disso, por honra a esses que participaram, como Castelo Branco, Médici, Ernesto Geisel e o general Figueiredo, eram homens de esquerda, de centro. Eles nunca foram de direita. O Brasil cresceu muito. Pra frente, Brasil, ame-o ou deixe. Era assim que se falava na época. Agora fala sobre os biquínis. Ninguém estava reclamando. Fala sobre os biquínis agora. Hein? Fala sobre os biquínis. Os biquínis aconteceu na época JK. JK, o presidente Bossa Nova. Juca Chaves fez até uma composição, uma música para o JK, chamando o Juscelino Kubitschek de JK. Os anos dourados. Você andava pela rua a qualquer hora, todo mundo queria vir para o Rio de Janeiro. O único mal que ele fez foi construir Brasília, porque a vida noturna era muito gostosa aqui. Juscelino gostava de ir para uma boate, o Jango não saía da boate, e lá em Brasília não tem isso, né? Para Brasília não tem, o Planalto não tem comparação. Então, o Rio sofreu muito quando a capital saiu daqui. Aí quando chegou em 61, entrou Jânio Quadros. Ele não gostava de ver as mulheres de biquíni em Copacabana. Aí baixou um decreto proibindo que elas usassem biquíni para ir à praia. Aí elas tiveram que botar aquele roupão que elas colocavam da década de 40, né? Então os anos JK acabaram ali. E depois ele proibiu a rinha de galo. Tinha rinha de galo, galinho brigando um com o outro, as apostas, né? E ele proibiu também a rinha de galo. Foram os 2 decretos que ele fez, não fez mais nada pelo país. A não ser isso, proibiu os biquíni, proibiu as rinhas de galo. Valeu, meu amigo. Respondi bem? Respondido. Obrigado.